Falou e Falou e disse. disse. Falou e disse é um programa que eu e a Helena Reis estamos fazendo, que é um programa de entrevista visando ampliar o debate das questões mais significativas do ponto de vista político, econômico e cultural. O programa Falou e Disse é um programa do canal da Taba TV. Acesse o nosso site, tabatv.com.br, que você vai ver os programas da Taba TV, vai ter acesso ao nosso canal do YouTube e uma série de reportagens e matérias escritas, inclusive. Okay? Nesse primeiro programa do Falou e Disse, a Helena teve uma brilhante ideia de convidar o nosso amigo e frequentador dos nossos programas, o senador Roberto Requião. Eu quero falar um pouquinho do Roberto Requião, porque ele foi escolhido no meio de tantos entrevistados que eu tive sozinho e depois com o Leon, né, ao longo de 3 anos, porque o senador, primeiro, que ele está comemorando os 80 anos de vida, parte desse tempo dedicado à vida pública. Ele foi senador da República, governador do Estado do Paraná e prefeito de Curitiba. E eu acho que ele é um defensor da pátria, da autonomia, da independência, da soberania do Brasil, e isso me mobiliza particularmente. Tanto assim que eu fiz uma espécie de síntese de cordel, né, do estilo cordel, falando sobre essa atividade política e o pensamento, as ideias do Roberto Requião. Essa síntese que a Helena está falando vai estar no nosso site e vai estar também no canal do YouTube da Taba TV. Isso aí. Não é isso? Então, aguardem que ele será inaugurado daqui a pouco, hein? Menos de uma semana, né, Leon? Estamos programando para agora para o final de maio, para poder ver se a gente consegue colocar já uma série de programas prontos. No começo, nossos programas serão gravados e a gente tenderá, ao longo do tempo, fazer programas, transmissões ao vivo também. Tá bom? Ótimo. Então, muito Todos obrigado a todos. aguardem, né? E vamos agora assistir a entrevista com o nosso convidado, Roberto Requião. E vai falar e dizer muita coisa. Estamos aqui no Falou e Disse, o programa do canal Taba TV, que hoje entrevista o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, um político que tem presença garantida aqui na nossa Ocara. Ocara é a praça central de Mataba. Vale ressaltar que esse é o primeiro programa Falou e Disse, e por isso nos sentimos muito honrados com a presença do senador. Então, vamos acender essa fogueira. Senador, seja bem-vindo à nossa Taba. Sem sombra de dúvida, participo do programa com o máximo prazer. E esse Falou e Disse conversa comigo diretamente. Quando eu fui candidato a prefeito de Curitiba, minha filha Roberta tinha 5 anos, 6 anos, e nós estávamos aqui na sala da minha casa discutindo um slogan para a campanha. E ela fez a proposta. Requião, o papai tem que ser o seguinte: fala, faz e sustenta. Esse passou a ser o meu slogan de campanha por muitos e muitos anos. Falou e disse. É fundamental isso. E muita gente fala e não diz nada, né? E sustenta muito menos ainda. Isso. Olha que ótimo, hein? Estamos sintonizados, hein, senador? Então, eu nem esperei o Leon me dar a palavra, já estou tomando a palavra. Muito bem. Eu estou vibrando aí com a presença do senador e eu quero parabenizá-lo. Isso é uma homenagem ao senhor. São 2 homenagens que nós queremos fazer. Uma já foi dita, que é tê-lo como primeiro entrevistado da nossa Taba. E a outra é que eu queria escrever alguma coisa. Então, numa forma de cordel, eu resolvi escrever a sua trajetória. Olha a minha pretensão. E depois vamos colocar aí na Taba também. O senhor vai ter a oportunidade de ver se o teu pensamento se foi bem expressado por mim, o seu pensamento e a sua trajetória, né? Isso, então, até vale a pena
falar para os nossos espectadores que o canal Taba TV, onde a gente vai colocar não só o vídeo, também vai colocar esse cordel que a Helena falou e outras coisas também. Nós temos um site que é o www.tabatv.com.br. Tá ok? Depois eu vou colocar aqui no rodapé para todo mundo acessar. De lá do nosso site, você acessa as informações, os vídeos e o nosso canal no YouTube também. Ok? Ótimo. Então vamos lá, Helena, faz a sua primeira pergunta. Quero fazer a primeira pergunta, é sobre a carta enviada ao Lula a propósito de uma de suas entrevistas, né? Então, gostaria de saber o seguinte: se recebeu resposta, que repercussão essa carta teve na mídia? E, por último, que para mim interessa muitíssimo mais, é explicar para o público do nosso programa, falou e disse, por que o equilíbrio macroeconômico, que eu também chamo de apertar o cinto ou de ajuste fiscal, né? Não deixa de ser um compromisso com a recessão. Essa é uma das teses da Auditoria Cidadã. E é muito mal compreendida essa tese pelo conjunto da população. Eu queria, então, que o nosso Requião traduzisse para a população essa máxima, ou essa lógica. Helena, são duas cartas que eu mandei ao Lula. A primeira foi depois daquele programa da Band, em que ele se manifestava favorável à criação de empresas de economia mista para a Eletrobras, Vale do Rio Doce e empresas fundamentais para a retomada do crescimento do Brasil. Eu achei aquilo um absurdo. E aquilo foi reiterado pela Fundação Perseu Obama. Agora é o nome da fundação. Perseu Obama agora. É uma fundação que abandonou meu velho amigo Perseu Abramo e se colocou na linha do liberalismo econômico e dos interesses claramente geopolíticos dos Estados Unidos. Para mim, é a visão que eu tenho. Vale que não é uma proposta definitiva ainda. A Fundação Perseu Abramo, à medida que se transforma em Perseu Obama, na verdade, está ensaiando propostas. E o Lula repetiu aquilo. Vocês imaginem, Helena, a Eletrobras transformada em empresa de economia mista, ações na Bolsa de Nova York, ações a fundos de investimento do mundo inteiro, de Dubai, da China, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de países que não sabem nem onde fica o Brasil. Não tem a informação concreta sobre o nosso projeto nacional e o nosso país. Eles aplicam para ganhar dinheiro. E essa empresa passa a ser comandada, então, segundo esses interesses, o interesse do lucro. Ela não tem mais nada a ver com o desenvolvimento econômico do Brasil, a energia constitucionalmente garantida como de boa qualidade e baixo preço, e passa a ser uma empresa para dar rendimentos aos investimentos acionistas. Isso é simplesmente terrível. Essas empresas, para servirem ao país, e para isso foram criadas e são monopólios nacionais, necessariamente devem ser públicas. Então, eu mandei uma carta ao Lula. Eu não tive uma resposta do Lula, mas tive uma resposta impressionante, minha gente, da base das lideranças do PT. Com um porém, Leon, eles se dirigem a mim, me cumprimentam, peçam que eu continue fazendo essa crítica positiva, ajudando a formulação de um projeto, mas não se manifestam publicamente. Eles se manifestam em petit comité, eles se manifestam para mim. E eu, evidentemente, quando eu recebo um WhatsApp sem autorização de divulgação, não o faço. Mas bateu pesado na base petista a crítica que eu fiz. E, posteriormente, eu publiquei um projeto já antigo, formulado na minha época de Senado, fui senador por 2 vezes, parceria com o Carlos Lessa, o Dark Costa, esse pessoal do Rio de Janeiro que participa do Instituto da Brasilidade, e muitos outros companheiros. Da mesma forma, elogios, solicitação que divulgue mais, mas nenhuma manifestação clara
parece que essa discussão está meio enclausurada dentro da burocracia petista. Mas eu vejo e deixo claro nesse momento isso, que uma base fortíssima do PT, personalidades ilustres e militantes importantíssimos têm apoiado essa crítica. Ótimo. Olha só, senador, nós estamos num período agora de composição eleitoral visando a presidência em 2022, certo? Então, várias frentes ou algo parecido, várias composições estão se formando nesse momento. E o Centrão pode ser o fiel da balança para o enfrentamento do governo atual. Nessa composição, o Centrão pode ter um peso muito grande, está todo mundo namorando com o Centrão, inclusive o Lula. Só que no Centrão a gente vai encontrar os grandes representantes do capitalismo financista, né? No seu manifesto de brasilidade, o senhor propõe 5 compromissos e uns 6 objetivos. Perfeito? Daria para poder dar uma analisada em cima disso? Porque será que essas alianças que o PT, por exemplo, está fazendo, supondo que ele venha a ganhar, será que não vai deixar o Brasil de novo nas mãos do capitalismo financista? E talvez acontecer a mesma coisa que aconteceu no segundo mandato da presidente Dilma, se tornar um país ingovernável por causa desse tipo de disputa, por causa desse tipo de aliança? O que você acha? Eu acho que é exatamente isso que nós temos que evitar. Agora, de qualquer forma, eu não concordo com você que o Centrão seja dominado de forma absoluta pelo capital financeiro, pelos financiadores de campanha. Ele é dominado basicamente pela ignorância, pela estupidez que foi propagada pela Rede Globo, tornando na opinião pública todo político um corrupto. As pessoas que fazem política necessariamente estão corrompidas, e conseguiu eleger o político não político, pessoas absolutamente sem formação alguma, sem entender de economia, de administração pública, e mobilizadas, às vezes, por pastores que vendem água engarrafada e suja do Rio Jordão, feijão ungido do pastor Valdemiro, e frequentam grandes cultos com o objetivo único do pastor, de alguns deles, e eu não falo da totalidade dos evangélicos, o objetivo único de arrecadar dinheiro. E dinheiro vivo, que é o dinheiro facilmente lavável, que pode desaparecer das contabilidades e ir direto para as finanças pessoais de picaretas que utilizam a religião para iludir a população. O Centrão é isso. O Centrão é a ignorância política, a despolitização completa. Agora, eu vejo o seguinte: o primeiro governo do Lula foi isso. O primeiro acordo, se falava da ingovernabilidade, não se podia bater no PSDB, por exemplo, porque tornaria o governo impossível. E esse primeiro governo nomeou o Meirelles, comandando as finanças do Brasil, e fez acordos suportados pelo capital financeiro. Eu vejo hoje, não é uma agressão pessoal, mas eu acho que essas coisas têm que ser reiteradas. O Renan Calheiros, por exemplo, hoje é um herói na relatoria da CPI do Covid. Mas o Renan Calheiros foi quem propôs, quando eu estava lá no Senado, a autonomia do Banco Central. Era um projeto dele. E nós fizemos uma força incrível e não deixamos ir para o plenário, não deixamos ser votado. Mas você veja, não é um quadro progressista. A autonomia do Banco Central é o liberalismo ao extremo, a concentração de renda e a escravização completa do trabalho subordinado ao capital financeiro. Nem ao capital, o capital propriamente dito, o capital produtivo, que explorava o trabalho de uma forma maluca, mas que foi sofrendo as revisões da social-democracia. O que é o raio da social-democracia? O mundo estava num período muito complicado. A Alemanha, com o nazismo, a raça maravilhosa querendo dominar o planeta, atrás do Lebensraum, né, o espaço vital, com aquela estupidez do Hitler absoluta. Mas, de repente,
os Estados Unidos e a Rússia derrotam uma aliança ao nazismo. E fica forte no mundo a Revolução Soviética, o comunismo soviético, o marxismo-leninismo. A Europa morre de medo do avanço do comunismo e começa a fazer concessões aos partidos de esquerda e aos movimentos sociais. Aí surge o voto das mulheres, o respeito às minorias étnicas. Isso tudo vai crescendo e tomando uma formatação que nós conhecemos hoje como social-democracia. Isto vai até o momento em que o comunismo soviético alui. Não vamos discutir isso aqui, levaria muito mais tempo do que dispomos. O comunismo alui, o Gorbachev acaba com a União Soviética e o medo do capitalismo europeu desaparece. E eles vão à revanche. Qual é a revanche? Eles querem eliminar todas as concessões que haviam feito aos trabalhadores, às minorias, à democracia, naquele processo de construção da social-democracia. E se suportam num tripé, Leon. Primeiro ponto do tripé, precarização do Estado. Os presidentes da República ou os comandantes de Estado, na forma que se organizassem em cada país, passavam a ser mandaletes do capital financeiro, com a supremacia absoluta do Banco Central dominando a economia. Os condutores do Estado eram simplesmente repressores dos movimentos populares que se revoltavam com a revisão das suas conquistas democráticas. Segundo ponto de apoio, a precarização do parlamento. Eleições caríssimas financiadas por grupos econômicos, onde os eleitos, ou para cargos executivos, ou mesmo para cargos parlamentares, majoritariamente, eram simples instrumentos dos seus financiadores. Uma vez no poder, não tinham nada a ver com seus discursos de campanha e as propostas programáticas do seu partido. E, em terceiro lugar, a precarização do trabalho. Fim da aposentadoria dos trabalhadores, dos direitos acumulados, das leis que deram garantias sociais. É a volta absoluta da predação do liberalismo econômico. Não é neoliberalismo econômico, é o liberalismo econômico absoluto, concentração de renda e domínio completo do capital. E nesta linha eu vejo personalidades no mundo se opondo com energia. E uma das mais brilhantes é o Papa Francisco, que diz que o capital é bom quando monta uma empresa, levanta um nível tecnológico, paga bons salários, produz bens necessários à vida em sociedade, mas que não pode decisivamente comandar o mundo com concentração de renda e escravização do trabalho. Então, é mais ou menos nesta linha que surge uma oposição que não é só no Brasil, que o Brasil foi capturado nesse processo pela Ponte para o Futuro, que foi feita por quadros políticos que assessoraram o Lula no primeiro governo. Marcos Lisboa é um dos principais redatores, ultradireita, presidente do IEPS, em São Paulo, onde leciona o nosso caro amigo Haddad. Então, este projeto de extrema-direita não surge com o Bolsonaro e com o Temer. Ele surge mesmo com o nosso governo, quando nós falávamos de uma frente ampla para governar o Brasil. Não era para mudar o Brasil. A sensibilidade pessoal do Lula foi magnífica. A sua empatia com o movimento social, com os trabalhadores, por já ter sofrido os horrores que um trabalhador sofre, explorado pelo capital, ele conseguiu introduzir políticas compensatórias que, cá entre nós, tinham sido proclamadas já pelo Consenso de Washington. Não é isso? Então, isso tudo não pode se repetir. Nós estamos vendo pessoas disputarem o governo, mas eu estou vendo desaparecer os que querem mudar o Brasil. Certo. Para mudar o Brasil, temos que ter uma proposta nacional. E o ideal seria uma proposta com um candidato único e um programa único de restabelecimento da soberania, da democracia, da valorização do trabalho, do crescimento sustentável, de um projeto de desenvolvimento que nós não temos mais desde 1980, quando nos subordinamos de forma absoluta à Guerra Fria. Em 80, nós produzimos industrialmente mais do que a China, a Tailândia, a Coreia do Sul e a Malásia. Hoje, nós não produzimos 9% do que eles produzem.
porque nós nos submetemos à Guerra Fria, aos interesses geopolíticos norte-americanos. Nós precisamos de um projeto nacional. Claro. E quando falo, Leon, em projeto nacional, eu não estou, de forma alguma, falando em subordinação aos interesses da Rússia e da China, que são, por todos os títulos, respeitáveis, com experiências a serem entendidas, aprendidas e até reproduzidas em alguns momentos da nossa história e da nossa economia. A China tem 1,5 bilhão de habitantes. Ela quer matéria-prima barata para viabilizar a sua produção e a tentativa de tirar o seu povo da miséria, coisa que está avançando significativamente. Mas, da mesma forma que nós não podemos nos submeter à política dos Estados Unidos, dominação do mundo, não podemos nos submeter a outras políticas. Nós temos que ter um projeto nacional, projeto razoável, chamo aristotelicamente de projeto meio, projeto eficiente, moderado, mas que não faça concessões ao retrocesso, à extrema-direita e a essa aliança para chegar ao poder, perdendo a condição de transformar o Brasil. Afinal, só um segundinho, Helena. Afinal, tanto a Rússia como a China, independentemente de modelo de governo, etc., eles tiveram propostas de um desenvolvimento nacional muito forte, por isso eles tiveram um rumo para poder seguir, seja lá qual for. Não é isso? Você estava falando aí de preparo para poder, na verdade, exercer a política. A Helena tem uma pergunta interessante nesse sentido, por favor. Eu ia mudar o curso da minha pergunta, porque eu queria encadear. Depois eu faço essa pergunta que o Leon sugeriu. Tá. Mas eu queria encadear a sua experiência na Eurolat, porque eu acho que a diplomacia brasileira hoje está numa baixa tão grande, nós estamos apanhando tanto por tantos os lados, e parece que começamos a ignorar a forma como devemos defender nossos interesses. Então, a imagem do Brasil, na sua época até agora, caiu quantos pontos, senador? E aí eu gostaria que falasse um pouco mais sobre a tua experiência na Eurolat, explicasse para o nosso público o que foi esse trabalho da Europa, a congregação Europa e América Latina, ou seja, está com a palavra, falou e disse, senador. A Eurolat é uma experiência fantástica da comunidade europeia. Ela foi gerada na Espanha. É um número grande de países de língua latina, mas a Eurolat foi montada no sentido de conseguir não apenas um comércio hegemônico com a América Latina, mas dominação da América Latina. Eu fui presidente da Eurolat. Ela tinha 2 presidentes. Era um latino-americano, ultimamente era eu, e outro era o Ramon Yategui, que era o chefe de gabinete, deputado federal, e tinha sido chefe de gabinete do Partido Socialista na Espanha. A Eurolat era uma jogada europeia para resolver os seus problemas de liberalismo econômico em cima do Brasil, de alguma forma. Por exemplo, a última reunião que nós fizemos em Florença, na Itália, o sujeito que era primeiro-ministro da Itália pede a palavra e, de repente, faz um discurso violento contra a entrada da China e da Rússia na Venezuela. Mas qual era a crítica dele? Ele termina dizendo o seguinte: a Venezuela é nossa, é o nosso espaço, a China e a Rússia não podem entrar. Então, você veja, é um projeto de dominação. É claro que não é apenas a dominação, porque muitos dados do processo civilizatório que a própria Europa desenvolveu ao longo dos anos passa a ter influência na América Latina também. Mas era isto, não era mais do que isso, uma tentativa de dominação. Eles não estavam preocupados com as mazelas possíveis do regime venezuelano. Eles estavam preocupados porque não eram eles que estavam mandando no petróleo da Venezuela, a maior reserva de petróleo conhecida no mundo até hoje. Nós estamos aí, né? Superior, talvez, a do Brasil e a da Arábia Saudita, ou igual. Eles queriam mandar naquilo. Então, a Eurolat era mais ou menos nesta linha, a linha da dominação.
eles achavam que a América Latina tinha que ser deles. E a proposta colocada de comércio com o mercado comum europeu, tão festejada hoje, é de subordinação dos nossos interesses aos interesses do mercado comum europeu. Mas isso tudo está se diluindo ao longo do tempo. Eu acho que nós precisamos de um projeto de desenvolvimento nacional forte, respeitarmos os interesses desses países. Os Estados Unidos, por exemplo, agora, eles dizem o Biden está acabando com o liberalismo econômico. Não, o Biden está defendendo os interesses norte-americanos. É claro que ele está acabando com a visão liberal que os Estados Unidos vendeu para o mundo, mas a intenção é reforçar a capacidade dos Estados Unidos de dominar o comércio global, ameaçado pela China, que ele está. É evidente, por exemplo, que isto serve para desmoralizar esse entreguismo brasileiro de Bolsonaro, Guedes, essa gente toda aí. Inclusive do Renan, quando queria propor a independência do Banco Central. Nosso herói de hoje era quem propunha essa loucura um pouco tempo atrás. Porque, na verdade, nós temos um governo absolutamente entreguista. Nós não temos uma proposta nacional colocada. E eu vejo que os candidatos a presidente da República estão pensando em ganhar a eleição. Eles querem fazer qualquer tipo de aliança. Leon, que se me dá que, atrás de uma proposta nacional consequente, ato eficiente, ato meio, do ponto de vista aristotélico, venham quadros políticos arrependidos. Mas, antes disso, vamos aplicar o Código Canônico. Em primeiro lugar, o arrependimento, que tem que ser público, não é isso? Em segundo lugar, a confissão. Depois, a penitência e só então o perdão. Mas o que eu vejo, de repente, os quadros progressistas quererem trazer em posições de extremo destaque o Rodrigo Maia, trazer economistas da direita. Será que esqueceram que foi esta aliança ampla que colocou o Meirelles no comando da economia do Brasil e que nos colocou nessa situação horrível que nós estamos? Quem é que entregou o petróleo brasileiro? Vocês lembram? Fernando Henrique. Acabou com o monopólio. Mas depois veio o quê? A partilha. A partilha que foi proposta por um ex-deputado do PCdoB. E depois? Onde é que explodiu tudo? A partilha ainda dava 30% de cada poço do pré-sal para a Petrobras e garantia à Petrobras a operação. Ela seria sempre a operadora do poço, para evitar que lá em alto mar um projeto de extração de petróleo carregasse navios sem que a gente tivesse sequer ideia do que eles estavam levando da nossa plataforma submarina. Mas quem acabou com isso foi o governo da Dilma, que fez uma aliança com o José Serra. Aquele projeto do Serra tirou os 30%. Agora, tem outras coisas que a gente tem que falar e dizer com clareza. A Petrobras hoje tem 67% de acionistas privados, uma boa parte deles dos Estados Unidos e de outros países. Então, não existe mais a Petrobras como a dona do petróleo brasileiro. E ela passa a servir ou a geopolítica de países dominantes no mundo, ou passa a servir os fundos de pensão e de investimento que entraram aí para ter lucro, não para industrializar o Brasil e melhorar a vida do nosso povo. Então, é este problema que nós estamos tendo. Eu não concordo com essas alianças, porque essas alianças despolitizam o Brasil. Nós temos que saber hoje que uma empresa estatal tem que ser 100% nacional. 80% do petróleo do mundo está na mão de empresas estatais. 80%. Para desenvolver países como a Noruega, que consegue jogar tudo isso em programas de melhoria da qualidade de vida do povo. Nós não podemos, em nome de um processo eleitoral, começar a recuar. O Lula saiu da prisão com um discurso muito positivo em relação ao seu próprio governo, uma autocrítica inteligente. Ora, de repente, propõe transformar empresas estatais em companhias de economia mista a serviço dos investidores do mundo inteiro que não sabem nem onde fica o Brasil.
Então, nós estamos caminhando por um caminho que pode nos levar à derrota da boçalidade do bolsonarismo e à manutenção dos princípios do liberalismo econômico, que estão sendo reproduzidos com mais pressa pelo Guedes do que eram reproduzidos da mesma forma pelo Meirelles, Joaquim Levy. Qual é a diferença do Guedes e do Meirelles e do Joaquim Levy? É a mesma diferença entre o Rubinho Barrichello e um corredor campeão de Fórmula 1, Schumacher. Eles correm na mesma pista. Schumacher com mais rapidez, os outros mais devagar. Nós temos que reverter esse processo e ter um projeto a favor do povo brasileiro. Garantia de progresso, de felicidade, de acesso à civilização, à educação, à saúde. Um projeto de economia sustentável que garanta o equilíbrio da natureza para os nossos netos. E nós não estamos vendo isso, estamos vendo uma disputa eleitoral. A disputa eleitoral. O Ciro, por exemplo, agora, chamou o ex-presidente do BNDES, faço aqui a ressalva que a mim parece um homem sério, fala no que acredita, mas que é do liberalismo extremo para compor a sua equipe econômica. Ora, o que é que você pretende com isso? Que proposta é essa? Vamos ganhar a eleição para quê? Para modificar o quê? Para melhorar a vida do país de que forma? Para construir um projeto nacional de que forma? Nesse país maravilhoso, que não tem conflito interno, que tem uma língua só, que tem 15% da água do mundo, que tem petróleo, que tem tudo isso. Nós temos que começar com um referendo revogatório de tudo isso e estabelecer um projeto moderado, sem exageros, sem a covardia da Frente Ampla e sem a temeridade insustentável de um projeto avançado demais do ponto de vista ideológico hegeliano, de uma ideologia que não tem correspondência alguma com a realidade da vida. Senador, nós temos mais duas perguntas. Não, deixa eu fazer uma pergunta para ele agora. É só uma afirmação. O que está balizando, na verdade, essas eleições não é um programa para o Brasil, mas, na verdade, uma disputa pelo poder, sem a menor dúvida. Tanto que se está fazendo aliança, seja lá com o que for, para poder, na verdade, você conseguir uma quantidade de votos X. Eu estou achando que essa eleição, estou achando que ela vai ser uma grande frustração depois para a população, entendeu? Se o Ciro ou as correntes social-democratas no Brasil ganharem, pode ser que não tenha proposta para poder, na verdade, desenvolver o seu próprio governo, que é aquilo que eu estava preocupando. O que está balizando é a quantidade de votos que você vai conseguir para poder voltar ao poder. Exatamente, despolitizando a população brasileira. Que quando trazem o Rodrigo Maia, por exemplo, eu conheço. Ele é um liberal. Eu não vou dizer a você que ele é picareta, bandido. Não é. Ele é um liberal. Ele foi mesa de... Ele foi asneira que está sendo abandonada no mundo inteiro. Agora, a decepção de um processo eleitoral baseado nesse eleitoralismo medíocre vai ser monumental, porque não vai mudar nada. Não vai mudar rigorosamente nada. O que esse pessoal está pretendendo, pelo que eu vejo, boa parte dos que falam, pelos movimentos de oposição, é prestar um serviço ao capital liberal. Eles dizem o seguinte: nos prestigiem, nos dê acesso na Globo, nos financiem a campanha e nós conteremos a revolta da população com políticas compensatórias, mas temos um compromisso: não mexemos em nada do avanço do liberalismo econômico, da dominação da geopolítica norte-americana e nem do avanço dos chineses e dos russos. Eles estão aí resolvendo o problema deles. Vocês vejam o que a China já comprou de hidrelétrica no Brasil. Para que hidrelétrica no Brasil para os chineses? É simplesmente para ganhar alguma coisa no investimento. Qual é o interesse que o chinês tem da eletrificação e industrialização do Brasil, quando o interesse básico deles é comprar matéria-prima? Não é isso? São as famosas commodities minerais e agrícolas não processadas para sustentar o seu desenvolvimento industrial. Os Estados Unidos, em determinado momento, nos Estados Unidos, o Trump recebeu uma carta do Jimmy Carter. Lembra do Jimmy?
presidente da República, plantador de amendoim, mas um sujeito interessante. E ele diz o seguinte: Trump, eu entendo com toda clareza o medo que você tem da China, porque nos últimos anos, nas últimas décadas, os Estados Unidos invadiu 55 países para dominar a produção de energia e de minérios importantes para novas tecnologias industriais. E a China não invadiu nenhum. Mas a China, que foi explorada com a sua mão de obra barata até um determinado momento, absorveu tecnologia e cresceu comercialmente de uma forma fantástica. Então, vocês estão apavorados com a China. E é isso que está acontecendo. O que faz o Biden agora? É o New Deal, né? O novo pacto, é o Franklin Delano Roosevelt, é o keynesianismo. Mas um keynesianismo que não tem uma visão de fraternidade universal. É o reforço da economia para dominar o comércio do planeta Terra. Para os Estados Unidos, com toda a franqueza, é um belo projeto. Para nós, não há nenhum interesse nisso. Nós temos que afirmar um projeto de desenvolvimento econômico brasileiro. E não está acontecendo isso. Nós estamos vendo uma disputa eleitoral. O sujeito se alia com o capeta quando Olha, vê eu acho que em risco agora... a sua possibilidade eleitoral. É como aquela frase famosa do Churchill, lembra? Se Hitler invadir o inferno, serei um aliado do demônio. Mas o demônio aqui, na verdade, é o liberalismo econômico. Eles estão se aliando com o diabo para chegar ao poder. É perigoso, hein? Poder para fazer o quê? Para manter o Banco Central independente? Concentração de renda, fortunas de lucratividade no sistema de concentração de renda bancário, financeiro. É preciso que haja uma palavra forte em relação a isso. Eu me preocupo mais nesse processo eleitoral com a politização do povo brasileiro. Entender, vocês falaram, a Alemanha saiu da crise como? Acabou com os juros do capital financeiro da noite para o dia. E criou um processo de desenvolvimento com 5 ou 6 grandes empresas, e o pessoal era obrigado a pôr dinheiro no desenvolvimento alemão. Os Estados Unidos foi na mesma linha, com o Keynes ainda reinterpretando isso. Os Estados Unidos tomou uma medida que é exatamente a contrária à nossa. O Henry Ford tinha inventado a linha de montagem. A linha de montagem era um troço fantástico, né? A linha de montagem contínua. Um grupo se especializava em forjar o motor, o outro em fabricar uma lataria, o outro em montar uma caixa de troca, e conseguiu, desta forma, com trabalhadores especializados, montar o Fordinho que impressionou os Estados Unidos e o mundo inteiro. Eu tenho um aqui na minha garagem, o 28, um Fordinho 28, que ganhei há muito tempo de um amigo aos 30 anos. Pois muito bem. Daí, o Roosevelt resolveu condecorar o Ford. Chamou o Ford e disse: vai receber, Henry, a mais alta condecoração que os Estados Unidos da América do Norte já ofereceu a um empresário privado. E o Ford disse: não aceito a condecoração. Mas por que você não aceita? E ele explicou: presidente, a linha de montagem aumenta a produção. Se nós não temos consumidor, não temos quem compre, vai quebrar todas as empresas americanas, porque estava uma verdadeira folia da linha de montagem na indústria americana. Então, o que eu faço, então? Presidente, você aumente o salário mínimo por lei e diminua a carga horária para ter mais gente ganhando, trabalhando e consumindo. E foi aí que começou o tal do New Deal, o novo pacto, e investimentos pesados do Estado em hidrelétrica. Você sabe, Helena, que os Estados Unidos não têm um porto privado e nós estamos entregando os portos brasileiros para interesse de grupos econômicos que são donos já do monopólio do transporte marítimo no mundo e que querem utilizar um porto única e exclusivamente para o seu lucro. Não é para o desenvolvimento da indústria nacional, para a indústria nacional pequena, média e mesmo grande ter acesso aos mercados mundiais, não. É simplesmente para gerar lucro para os detentores dos títulos que subordinam cada empresa dessas. Donas do porto, donas do navio, donas do comércio internacional. É uma besteira simplesmente monumental e é todo dia. E, de repente, dizem que querem transformar a nossa energia, a Eletrobras, numa empresa de economia mista.
Então, você vai ter um grupo de Dubai, agora de árabes que enriqueceram em determinado momento, donos das empresas de energia do Brasil. Como é que eles vão ganhar dinheiro, Helena? Eles vão diminuir o investimento e aumentar a tarifa. Claro. Aqui no meu estado do Paraná está um verdadeiro horror. A nossa companhia de energia elétrica teve, nos últimos anos, lucros simplesmente fantásticos, e a de água também. O que esta canalha fez com o lucro? Aumentou os dividendos dos acionistas, subiu a tarifa para a lua, diminuiu os investimentos e remunerou os sócios privados, que são os que financiaram as suas campanhas eleitorais. Então, esta consciência tem que ser assimilada pelo conjunto da população brasileira. E nós não estamos vendo isso. Estamos vendo uma disputa pelo poder. Eu espero que isso tudo se corrija no caminho. Então, de repente, o Lula me diz: não, agora nós temos que lutar pela saúde pública, pela vacina e tal. Não. Nós temos que brigar por isso. Eu gostaria muito que removessem esse governo em função das boçalidades e estupidezes que cometeram, mas nós temos que continuar falando com o povo a nível do entendimento da macroeconomia e do que cada coisa dessa significa para o Brasil. Senão, nós estaremos mudando governos e a decepção, na sequência, será, por parte da população, muito maior do que a que teve hoje com o Bolsonaro. Essa é a minha preocupação. Fala, Helena. Olha, eu acho que nosso tempo terminou, né? Eu teria duas perguntas. Não, vamos deixar. Vamos lá, temos tempo. Então, olha só. Os patrocinadores estão permitindo. Requião, desde que você assumiu a prefeitura de Curitiba, né, você se preparou de 1000 formas para exercer essa função. Agora, o que a gente vê do político no Brasil é que cada vez mais eles estão despreparados para assumir funções, cargos, planejamento, uma ideia de totalização, de uma harmonização, de fazer uma coisa em conjunto. Enfim, eles estão cada vez mais incapacitados disso. Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho esse tema, porque eu sei da sua preocupação e cada vez maior de estar bem preparado para assumir suas funções de maneira integral e de maneira efetiva, não só com energia, mas com capacidade e com preparo, não é isso? Deixa eu só completar essa pergunta da Helena também, aproveitar a carona aqui, porque eu acho que esse despreparo não está só no campo da direita. A gente vai ver um despreparo nas diversas correntes políticas que assumem o Estado e não estão preparados para isso. Vou lembrar uma frase do Ciro Gomes, antes de passar a palavra, que eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte: quando vamos parar de eleger estagiários? É a formação provocada pela despolitização. Agora, o meu caso é um pouco diferente. Eu sou geneticamente um padre da esquerda brasileira. O meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução Federalista. O meu bisavô fundou o primeiro partido operário do Brasil, no dia seguinte à proclamação da República. Em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, embora ele fosse um sergipano que tinha formado-se em Direito em Pernambuco e completado sua formação em 10 ou 12 anos na Universidade Jesuítica de Córdoba, na Argentina. E meu pai era um militante, meu avô era militante. O Partido Operário era um partido não marxista, porque naquela época os textos do Marx não tinham chegado ainda aqui nas nossas plagas. Mas propunha a reforma agrária, propunha uma modificação profunda no direito romano-germânico, essa tradição portuguesa de centenas de recursos que não fazem a coisa funcionar nunca. Era menos advogado, mais acordos arbitrados por juízes, mas sem suporte na tradição romano-germânica, que é uma complicação danada. Uma coisa mais ou menos parecida com o que faz a China hoje. Só que a China está livre do direito romano-germânico. E com 1,5 bilhão de habitantes, imagine a China.
com essa brincadeira de recurso em cima de recurso no Paraná. Não andava nunca uma ação judicial, era uma coisa simplesmente terrível. Então, eu fui formado nesse ambiente. E quando eu resolvi ser candidato a prefeito de Curitiba, eu me matriculei na Fundação Getúlio Vargas, fiz um curso, depois, meninão ainda, pus uma mochila nas costas e fui conhecer as cidades mais bem administradas do mundo. Bolonha e Ferrara, na Itália, Roma, que tinha uma administração interessante, as novas cidades, as New Towns na Inglaterra, cidade Sória, cidade linear na Espanha. Então, eu me formei para administrar uma cidade. Li o Henri Lefebvre, o direito à cidade, o Manuel Castells, que falava no movimento de associações de moradores para terem as vantagens que as regiões da cidade habitadas pelos donos do capital ofereciam a eles e não aos mais pobres. Trabalhei na formação de associações de bairro na minha cidade, em Curitiba e no Paraná. 111 associações nós criamos aqui. E me candidatei e derrotei aquele ídolo da direita brasileira, que era o Jaime Lerner, que, ao lado de não ter nenhuma preocupação social, tinha qualidades estéticas na realização e organização do espaço urbano, mas não tinha nenhuma sensibilidade social. E diziam, não, esse cara é imbatível, é o herói do Brasil na década, os militares financiavam as suas propostas. Eu ganhei a eleição com alguma facilidade e nenhum dinheiro, só com o discurso, com a contestação. Então, o que eu acho é isso. O pessoal está vendendo o político não político. Leon, se você tiver que pegar um avião numa tempestade, você quer que o avião seja comandado por um piloto experiente de 20 anos de voo, que já passou por 30 tempestades iguais a essa, ou você vai procurar um assistente, um estagiário? Estagiário. Não, esse é o erro maior. Então, o que eu vejo é isso. Mas eu vejo hoje, com toda a seriedade, que, ao lado dos erros que cometeu, o Partido dos Trabalhadores formou um contingente de pessoas bem informadas, bem formadas, e tem condição de levar para frente esse processo. Vejo assim. Porque as políticas compensatórias fizeram o brasileiro comer 3 vezes por dia. Fizeram entrar nos aviões os mais pobres. Eu acho que isso não... e daí os erros básicos, né? De não aproveitar a grande vantagem das perdas internacionais transformadas em lucro com o crescimento da China, não aproveitar isto para um desenvolvimento sustentável, industrial e tudo mais. Foram os erros. Foi um erro do quê? O erro da aliança, Meirelles e tudo isso. Você insistiu 2 vezes no Ciro. Eu acho que o Ciro tem algumas ideias interessantes, mas eu me assusto um pouco com a mudança de opinião dele da manhã para a tarde. De repente, ele vai enfrentar o PT, vou acabar com o Lula, depois ele vai acabar com o Bolsonaro, depois está mudando muito, está adaptando muito o discurso ao processo eleitoral e procurando alianças incríveis. Esta aliança com o ex-presidente do BNDES me fez cair da cadeira. Agora, eu acho uma estupidez a briga do Ciro com o PT, do PT com o Ciro, porque ele tem colocado ideias interessantíssimas. Eu não concordo com o conjunto das suas ideias em determinado momento. Você não pode desprezar o que ele está dizendo. O Ciro, hoje, me perdoem os petistas que vão escutar a nossa conversa, está à esquerda do PT. O PT está à direita do Ciro, com o tipo de aliança que faz, do discurso, admitindo empresas de economia mista, que são monopolistas, prestadoras de serviço público. Então, eu estou fazendo um apelo a essa gente toda. Sentem junto, montem um programa nacional. Daí você me diria, Leão, não, mas cada partido quer lançar o seu candidato. Mas se o partido quer dizer que é de oposição, ele tinha que se suportar num elenco mínimo de mudanças necessárias, que eu tentei, com alguns companheiros, relacionar naquela carta que mandei ao Lula e publiquei na mídia nacional. E daí, se um partido ou outro tiver uma idiosincrasia pessoal, uma questão que fala mais de perto com ele, que coloque na sua proposta. Mas o fundamental era que esta campanha politizasse o Brasil, fazendo o povo entender
aonde realmente está o problema do domínio absoluto do capital financeiro, que não pode comandar o mundo. Você veja, não existe nada mais importante na economia do que a inteligência do homem e o seu trabalho, não é isso? Eu dizia na minha campanha de prefeito, numa região periférica de Curitiba, semi-ocupada por pessoas sem casa, eu dizia que um tronco partido, rojado à beira de uma estrada, é apenas um lenho abandonado, até que o homem se debruce sobre ele e, com a sua inteligência e o seu trabalho, o transforme num bem econômico. Uma mesa, uma cadeira, uma tábua de lavar roupa. Só o trabalho produz riqueza econômica. Trabalho e a inteligência do homem. E nós estamos vendo hoje o capital se sobrepondo a tudo isso. Se você tiver uma ideia fantástica num produto importantíssimo para a nossa sociedade, rapidamente um grupo de capitalistas vai comprar essa tua ideia, vai transformar numa patente e ela não vai servir mais à humanidade. Ela vai servir aos seus interesses econômicos. Não pode continuar isso assim. E não é um problema brasileiro, é um problema global. Esses êxodos monumentais de países, por falta de emprego, por dominação americana, na sua capacidade de geração de energia, de extração de minério, tudo isso é uma loucura completa. E o Biden, que recapitula e recompõe agora as ideias do New Deal e do Schacht na Alemanha, manda bombardear a Síria. Então, você está vendo o que essa gente quer. Nós temos que rejeitar esse projeto, esse sistema. E, no Brasil, eu tenho profunda admiração por políticos, por partidos, mas eu só entro numa campanha que tiver proposta para o país. Que se me dá quem seja o futuro presidente da República. E jamais vou apoiar, por exemplo, um candidato que diga que quer a privatização da Eletrobras, de Furnas, da Vale do Rio Doce e tudo mais. Você sabe que no governo do Lula nós tivemos uma oportunidade incrível de estatizar, como fez o Putin na Rússia. Agora vamos dizer que o Putin é comunista. Isso é uma estupidez, né? O comunismo na Rússia acabou. O Putin estatizou a companhia petrolífera majoritária deles lá, no momento que as ações estavam lá embaixo. O Lula fez um aumento de capital da Petrobras brutal. E o Lessa disse a ele, presidente, o Lessa na presidência do BNDES, posso comprar essas ações e transformar a Petrobras numa empresa brasileira inteira. Acaba essa história, 67% de acionistas estrangeiros. O Lula, segundo conta a história, conversou com o Meirelles e com aquele outro cara lá de Santa Catarina, que era da Sadia. Com o diabo. Com o diabo. E proibiu o Serra de fazer isso. Daí o que aconteceu? Posteriormente, lançaram as ações da Vale do Rio Doce. O Lessa me telefonou, Reicão, eu não vou falar com o presidente agora. O BNDES tem dinheiro, eu vou comprar. E comprou as ações, tanto que a Vale do Rio Doce estava na mão dos brasileiros, estava na mão do BNDES. Agora, segundo sei, o Bolsonaro, o Guedes, essa canalha toda já mandou vender. Mas o Lessa teve como consequência desse ato em defesa do Brasil a sua demissão. Foi posto na rua. Como é que era o nome do ministro da Indústria e Comércio? Funaro. O Funaro e o Guedes pediram a cabeça e o Lula entregou a cabeça do Lessa. Um nacionalista de verdade, um baita economista, já falecido, mas que foi uma das minhas inspirações aqui na prefeitura e no governo do Paraná. Foi meu professor ao longo de um ano. Eu também tenho uma admiração enorme pelo professor Carlos Lessa. Posso aproveitar um gancho aqui e fazer uma pergunta internacional aqui? Não sei se vai comer muito do nosso tempo, mas que tem a ver com a Rota da Seda. Nós estamos revivendo a Rota da Seda. Nós, que eu digo, os chineses, né? A Rota da Seda, que na verdade existe desde Gengis Khan, ela funciona, toda aquela área onde você escoa comércio. Os chineses estão fazendo comércio de trilhões de dólares, exatamente aquele projeto Eurásia, que quer fazer uma aliança comercial
entre a Europa e a Ásia existem vários interesses em comum. É comum, no Partido Democrata, bombardear ou criar uma série de guerras exatamente no local onde você escoa o comércio para poder você atrapalhar o comércio, aumentar os É a valores. tentativa do monopólio. Isso, e eles fazem isso. O Trump foi o cara que não fez isso durante o tempo dele. O que ele fez? Ele fez uma série de patetadas, como você diz, do pato Donald Trump. Ele fez uma série de patetadas que prejudicou os Estados Unidos, e a Rússia e a China foram beneficiadas, tanto que apoiaram ele. Perfeito? Que ele era um diabo conhecido, como falam nos Estados Unidos. Então, é o seguinte, eu estou vendo com certa preocupação o aumento do belicismo, o aumento da OTAN e o aumento dessas guerras exatamente na frente ou ao longo das rotas comerciais que a Europa e a Ásia estão fazendo nesse momento. Sei o que você acha a respeito. Bom, você já explicou. É a disputa do comércio global. A Rota da Seda foi o grande contato da Europa com a China em determinado tempo, né? Bem depois do Marco Polo. E eles não querem deixar que isso aconteça. Mas mais terrível do que isso é o presidente dos Estados Unidos, inclusive o Biden, dizendo que não aceita o gasoduto da Rússia com a Europa. Ele não quer a Rússia abastecendo a Europa com gás. É uma coisa brutal. Então, você veja, está faltando uma visão mais fraterna disso tudo. O mundo não vai conseguir prosseguir dessa maneira, com esta visão de concentração de renda, de domínio absoluto das coisas. Agora, nesse quadro todo, o Brasil precisa ter um projeto próprio, respeitando o dos outros e sendo respeitado pelo nosso. E nós não temos projeto. Qual é o projeto do Bolsonaro? Esses militares que aderiram ao governo do Bolsonaro, mobilizados por um corporativismo primitivo e tolo, não tem nada a favor do Brasil, dos brasileiros. Não há identidade com o nosso povo. E isso, Leon, apesar de alguns furos na condição da economia, o Lula, de certa forma, tinha. Mas as propostas compensatórias também não são do PT. Elas são do consenso de Washington. A dona Ruth inventou o primeiro Bolsa Família aqui, baseada no consenso de Washington. Depois, o Lula ampliou isso, né? O Lula, o Betinho falando nisso. Mas nós precisamos ter uma proposta que viabilizasse a continuidade do Brasil no caminho da nacionalidade, do nosso processo civilizatório. Porque cá entre nós, eu tenho 80 anos. Eu conheci minha cidade de Curitiba, o Paraná e o Brasil lá atrás. O que nós progredimos nessas últimas décadas, de uma forma ou de outra, foi uma coisa simplesmente fantástica. Nós não podemos agora aceitar uma regressão em favor do quê? Um Estado associado, uma grande fazenda com o povo subassalariado, faminto, sem acesso à civilização, à educação, à cultura, à saúde e à felicidade, não. Mas não mesmo, isso tem que acabar. Eu não consigo entender como é que o Bolsonaro continua presidente, com todas as asneiras que ele diz. E agora o general Pazuello diz, não quero falar na CPI. O que é isso, um general do Exército Brasileiro? No meu imaginário é outra coisa. Não é um fujão, um bobalhão. Tem que falar assim. Não, mas se ele falar, vai se incriminar. Então, se fala, vai se incriminar, no momento que admite isso, está confessando o crime. Exatamente. Também acho. Toda a clareza, está dizendo, eu era um criminoso e não quero ir para a cadeia agora. Isso tinha que acabar. Mas o caminho escolhido pelas agremiações partidárias parece ser o caminho do poder. Estão desistindo de pensar um projeto de civilização brasileira, de nação, de construção da nação. Eu acho que... O que nós podemos fazer, Leon? Estamos fazendo aqui agora, levantando problemas, sem nenhuma pretensão de ter a verdade absoluta, mas pelo menos estamos dando material para quem nos assiste pensar um pouco no que está acontecendo. Helena. Valeu. Senador, eu quero agradecer a sua participação nesse programa. Eu ainda teria uma outra pergunta,
Mas essa outra, eu vou fazer, não é a pergunta, mas vou saber se o senhor poderia me respondê-la em outro programa, que seria falar sobre os precatórios, que eu acho importante esse tema dos precatórios. Se for Você sabe possível, que eu fui o senhor voltar no programa para a gente discutir. Eu fui o relator dos precatórios. Era um roubo organizado por uma quadrilha de banqueiros e de donos do mercado financeiro. Eu aprovei o meu parecer na comissão da CPI, mas quando foi para o plenário, Leon, quando foi para o plenário, Helena, o Fernando Henrique ligou para os senadores que, se aprovassem o meu parecer da criminalização daquela canalha toda, ia desestabilizar o mercado financeiro e quebrava o Brasil. Então, depois de eu ter aprovado com ampla maioria na comissão, eu fui o único voto para penalizar a canalha no plenário. Aí vocês veem quem é que manda no Brasil. Fernando Henrique Cardoso e os banqueiros naquele momento. Senador, eu também... Eu reservei esse pé para o senhor voltar, mas aí já respondeu rapidinho. Mas pode voltar outra vez para a gente falar com mais calma sobre isso? Como não, Helena? Será um prazer. Esse vai ser o assunto inicial, porque com o senador a gente tem muitos assuntos para poder debater. Claro. Eu agradeço bastante a sua participação aqui no nosso primeiro programa, como sempre, alimentando o debate, que o mais importante é, na verdade, fazer com que as pessoas pensem a respeito, despolitizem. Então, agradeço muito a sua participação no nosso programa, espero que seja uma figura presente sempre aqui no nosso programa, que a gente tem um prazer enorme de conversar contigo. Um abraço a vocês. Valeu. Isso. E até um outro momento, onde vamos continuar esse papo, discutindo o nosso país. Ótimo. Mas sob a perspectiva dos brasileiros, não dos outros. Claro. Valeu. Vou fazer meu almoço agora, hein? Em casa, quem faz o almoço sou eu.